Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aonde você estiver. Neste momento eu me encontro aqui numa zona rural, no interior do Pará, e eu quero viver um momento, uma reflexão espiritual de grande relevância para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus, neste final de tarde deste sábado. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Triunfo e perfume são duas palavras determinantes aqui nessa declaração apostólica de Paulo. Ele diz que Deus, através de Cristo, nos conduz a sua igreja em triunfo, vitoriosa, né? E por onde a igreja vive, por onde ela passa, ela vai exalando o perfume do conhecimento, o perfume da graça que nela está. Essa palavra de Paulo, irmãos, ela é inspirada num ato político, civil, que acontecia em Roma, naquela época. Um general, ele saía para a batalha em nome do Império Romano, e quando ele vencia essa batalha, essa guerra, ele regressava a Roma como um vitorioso, ele retornava triunfantemente. E o imperador baixava um decreto ordenando os preparativos para receber esse grande comandante militar com todas as honras que eram devidas nesses casos. E essa honraria toda chamava-se procissão triunfal. E como é que isso acontecia? As ruas de Roma, por onde ia passar a procissão triunfal, elas eram tomadas de pessoas, cidadãos comuns, e as autoridades, os senadores romanos, o judiciário, todas as autoridades do império se aglomeravam nessas ruas por onde aquela procissão triunfal ia passar. E aí o general chegava. Ele vinha trazido numa carruagem puxada por 4 cavalos, e ele trazia a sua túnica, era toda preparada com bordados de ouro, e ele trazia na sua mão direita um ramalhete de louro, que era aquela espécie de coroa, que se fazia coroa nas Olimpíadas de Olímpia, nos seus primórdios dos Jogos Olímpicos, não é? E na sua mão esquerda ele trazia um cetro representando glória e poder, autoridade. E ele era recebido com todas as honras militares, civis, e era ovacionado ali pela multidão que se reunia para viver aquele grande momento de vitória, mais uma vez um triunfo do Império Romano como um todo. E aí ele vinha chegando e antecipadamente eles queimavam especiarias que exalavam perfume por todo aquele trajeto. Fazia parte da cerimônia. E então vinha a procissão triunfal. Na frente vinha o general de guerra, seguido por toda a sua tropa vencedora nas batalhas, e lá também vinham os escravos e vinham também aqueles capturados de guerra, as pessoas que foram capturadas, os inimigos que perderam a batalha. E eles marchavam naquela procissão triunfal, e o destino deles era o templo de Júpiter, lá no Capitólio Romano. Eles subiam e chegavam lá, e lá eram oferecidos sacrifícios de
de gratidão pela vitória e depois um grande banquete. Essa história, que era muito comum se repetir em Roma, na Roma antiga, o apóstolo Paulo utiliza esse contexto histórico e cultural para nos trazer uma grande lição espiritual. E ele está dizendo que Cristo, Deus, em Cristo ou através de Cristo, ele nos conduz triunfantemente, em triunfo. E por onde a gente passa, a gente exala o perfume de Cristo. Este é o sentido, esta é a aplicação que ele quer fazer. Então, nós, quando olhamos para este texto, nós percebemos que Paulo ele está se dirigindo à igreja de Corinto, que vivia muitas crises, muitas problemáticas, muitas divisões. Havia ali muitos inimigos, muitos críticos, muitas pessoas que criavam situações embaraçosas. E a mensagem que ele quer passar é que a igreja do Senhor, ela sempre vai triunfar. O reino de Deus sempre vai triunfar sobre o reino do inimigo. A igreja ela vai enfrentar todos os desafios, inclusive as divisões, as heresias e tudo aquilo que se levanta contra ela para comprometer a sua missão. Nós não devemos esquecer que o comandante da igreja, por excelência, não é o pastor local. Ele é importante como líder espiritual, como Paulo era para a igreja de Corinto como seu fundador. Mas a igreja, acima de tudo, ela é conduzida pelo nosso comandante maior. Cristo é o capitão dos exércitos do Senhor. O nosso general é Cristo, que nunca perdeu uma batalha, que sempre entrará e caminhará triunfantemente. E com ele, a igreja que acreditou na sua palavra, que creu na sua mensagem, que se tornou embaixadora da sua mensagem no mundo ao longo do tempo. Além disso, esse perfume, que eram as especiarias que eles queimavam, ela representa que a essência de Cristo, ela está em nós. A igreja marcada pelo sangue de Jesus, pela morte na cruz, por tudo aquilo que Jesus fez por ela. Como a habitação do Espírito Santo que a igreja ela é possuidora desse perfume, e por onde a igreja caminha, nessa procissão triunfal que ela faz, nessa peregrinação de fé que ela empreende, até Jesus voltar, por onde ela passa, ela vai exalando esse perfume que é o Cristo que está nela. Cristo habita na igreja e Cristo é a maior mensagem da igreja, e a igreja transformada, tirada do mundo e comprada pelo sangue de Cristo, ela é a maior testemunha, a maior carta, a maior prova, a maior recomendação daquilo que Jesus é e daquilo que ele representa para nós. Isso é simplesmente maravilhoso. Os peregrinos da marcha triunfal de Roma, eles chegavam no templo de Júpiter e ofereciam sacrifícios e depois um grande banquete. A igreja vai além disso. Ela vai chegar no santuário de Deus. Por quê? Porque aqui nós somos peregrinos. Nós vamos caminhando e o nosso destino final é as mansões celestiais. É o reino de Deus na eternidade. E quando a gente chegar lá, não no templo de Júpiter, como faziam os romanos, mas no templo do Senhor, na casa do Senhor, no santuário de Deus, nós chegaremos ali e nós vamos ser recebidos por Ele. E ali haverá a grande reunião de Cristo e sua igreja, o tribunal de Cristo, onde você vai receber o seu galardão pela vitória que você conquistou nas batalhas aqui nesta terra. Portanto, não desista, lute, enfrente as guerras, porque aqueles que vencerem serão comandados pelo grande general e chegarão no templo do Senhor e receberão o seu galardão. Porém, existe algo mais.
Depois do tribunal de Cristo, nós vamos às bodas do Cordeiro. Festa, banquete. Cristo vai fazer cumprir a palavra que ele disse na última ceia. A partir deste momento, não beberei mais convosco deste fruto da videira, até que um dia eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. É nesse dia que vai acontecer o cumprimento dessa profecia. Agora tem um detalhe, só vai viver essa história, só vão viver este momento aqueles que vencerem as batalhas. Só farão parte da grande procissão triunfal que vai entrar no templo do Senhor. Aqueles que não desistirem da fé, que não apostatarem da fé, que não abandonarem a fé, que não se envergonharem do Evangelho do Senhor Jesus em meio às lutas e tribulações da vida. Você é um escolhido do Senhor. Deus te chamou para ser bênção. Por isso, receba nessa hora essa palavra. Mantenha-se firme e vamos em frente na procissão triunfal, exalando o perfume de Cristo, acreditando que nós vamos chegar no nosso destino final. Deus te abençoe. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S., aonde você estiver neste imenso Brasil e mundo afora. Deus te abençoe e fique com Deus.